Oi, galera do Acesso Cultural, tudo bom? Aqui é Kiara Sasso. E aqui, nada mais nada menos do que ele, Lázaro Menezes. Tudo bem? Nós estamos aqui nos bastidores, né, do espetáculo Palhaço e a Palhaço e a Bailarina. Palhaço e a Bailarina. Bora então, a gente vai falando pra vocês muitas coisas, vamos desvendar os mistérios da caixa de música da bailarina. Por que esperar que a vida vá mudar se o tempo já fugiu, esqueceu-me aqui? Tenho de aceitar, já cansei de explicar que não hei de ser feliz prisioneira daqui. Já estou conformada, estando aqui atada, pois quando sonho eu estou com ele, só ele. A ideia, né? Quando A ideia. Ah, desculpa. Quando nós começamos a colocar no papel o Palhaço e a Bailarina e realmente o espetáculo começou a nascer, a gente teve a ideia inicial de fazer um crowdfunding pela internet, pois vários colegas meus já haviam feito para CD ou para outros fins artísticos e sempre deu muito certo porque os fãs, as pessoas que apreciam o trabalho, gostam de se engajar e participar daquilo de alguma maneira, né? Ter uma participação. E o crowdfunding é muito interessante pelo fato de que a pessoa também vai ganhar alguma coisa de volta, né? Então as pessoas que deram dinheiro para o nosso espetáculo ganharam ou camiseta, ou ingressos. Na verdade a gente ainda está acertando isso com todo mundo, tem algumas pessoas que têm que ganhar pôster que a gente ainda está fazendo. Então é muito bacana o crowdfunding porque é uma via de mão dupla, né? Então todo mundo sai ganhando, então a gente conseguiu dar o start do nosso projeto através do crowdfunding com a ajuda de tanta gente querida que queria ver o projeto dar certo. Então foi muito bacana o retorno que a gente teve, porque a gente conseguiu chegar na nossa meta e conseguimos inclusive ultrapassar a nossa meta, então foi muito gratificante. Bom, embarcar no sonho do Lázaro, do Palhaço e a Bailarina, foi muito fácil, porque esse rapaz aqui é um rapaz muito inteligente, muito astuto, e ele realmente teve uma ideia muito linda e muito boa, e eu senti que com as minhas contribuições só poderia realmente se tornar o que tornou, né? A gente até brinca que a gente nunca teve dúvidas de que seria lindo, porque acho que a gente conhecia bem demais o material que a gente tinha nas mãos, né? E realmente é uma peça muito linda e a gente só foi cada vez colocando mais joias, né, dentro da nossa caixinha, né? Então realmente virou essa pérola que é o espetáculo, a gente está muito satisfeito e venham mais ideias, tá? Eu tô pensando já, você foi falando, eu já fui pensando aqui, me inspirando. No caso do Palhaço e a Bailarina, a diferença, né, de não ser um clássico, uma história que já existe, né, tem o desafio de você criar uma personagem que seja real, que a plateia se identifique, que passe uma verdade, né, que você está criando uma pessoa que tem características, uma pessoa que teve uma criação, né, de vida e chegou naquele ponto, então é uma personagem que já passou por muitas coisas, tem muito subtexto. Então o que fez ela se tornar o que ela é hoje, né, que as pessoas veem da plateia. Então, ao mesmo tempo que isso é um desafio muito gostoso, né? Eu, como já estou nesse meio há muito tempo, eu falo, tudo que eu quero é desafio, porque eu já fiz a Bela, eu já fiz a Noviça, eu já fiz as princesas, né? Muitas, várias, mas que não fui eu que criei. Mesmo quando eu fiz qualquer coisa, vamos dizer, que não era um molde, né? Exatamente igual ao americano, e eu criei, não foi uma criação do zero, né? Desde o texto, desde a ideia, nossa, eu quero que ela seja mais assim, eu quero que ela seja mais assada, eu quero que ela diga isso, eu quero que ela cante essas palavras. Então é uma liberdade absurda e essa criação até me fez perceber o quanto eu posso criar, porque
A minha vida inteira quase eu só recriei, eu nunca criei. Então foi um desafio delicioso e... Que lindo você falar isso, muito bonito. Às vezes a gente falando a gente se dá conta também, né? Muito bonito. Mas agora ferrou, porque eu só quero muito desafio, muito difícil agora. E agora? Mas maravilhoso. Já estou conformada, estando aqui atada, pois quando sonho eu estou com ele, só ele, com ele, só ele. A bailarina Anabel é uma bailarina aramista de um circo e ela foi presa dentro de uma caixinha de músicas. Então, ao longo do nosso processo de leitura e de ensaios, como eu também fiz o visagismo e dividi os figurinos, eu e Lígia Rocha, uma muito talentosa figurinista que está com a gente, as ideias das roupas foram vindo lentamente e cada vez se caracterizando um pouco mais na ideia inicial. A meia calça dela não era como nas primeiras fotos que a gente fez. O cabelo rosa foi uma coisa que eu fui tendo a ideia ao longo dos ensaios. Então tiveram coisas que foram se formando quase que por si só, eu só fui enxergando. Então a personagem tem características muito únicas e também mescla muito a ideia da boneca, por ela estar dentro da caixinha de músicas, né? Então ela é como se ela quase estivesse já virando uma boneca, mas ela não é. Ela é uma bailarina de um circo, do arame, que foi presa ali, mas é quase como se as características dela já estivessem fundindo e virando aquilo, né? E eu acho que tanto o figurino quanto o visagismo passa exatamente para a plateia o que a gente queria passar. E desmistifica um pouco a questão da bailarina, que a gente tem muita imagem, né, da bailarina meiguinha, bailarina toda, né? Então você desmistifica isso quando você traz a construção, né, a criação da personagem com personalidade, né, e todo mundo vê que abre a caixinha, a bailarina que tá dentro e de repente a bailarina começa a dar uma lenha no palhaço e no cara que prendeu ela, tem muita personalidade, muito... Porque é também o universo hoje infantil, as crianças estão assim, né, muito, né, com muita personalidade, com muita pompa. Eu acho que você, né, desconstrói um pouco o clichê da bailarina e coloca ela em vida mesmo. Exatamente, ela fica muito mais verossímil e realmente hoje em dia, né, as mocinhas não ficam mais esperando o príncipe vir salvar, né? Elas também têm personalidade, elas querem ser livres, elas querem lutar por um objetivo, né? Então eu acho que isso fala muito com a geração de hoje. Com certeza. E muito com a gente também, né? Foi ao longo da minha geração que a gente foi vendo esse quadro mudar, né? Então... E é difícil porque senhorita Sasso, essa pessoa, essa pele, esse olho, por exemplo, vestida de bailarina, vocês tentem compreender e entender isso. Então é muito fácil, né? Ela tá vestida, por exemplo, de bailarina, linda, maravilhosa assim. Aí você olha, até quando a gente sai para tirar foto com as crianças encostam nela. Ela é de verdade mesmo, porque é uma coisa. Então é difícil, é um desafio ainda mais intenso e maior ainda, porque você tem que quebrar, né? É a mesma coisa que a gente vive falando, né? Do Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, né? Que estão há anos lá em Hollywood se desvencilhando da imagem de lindos, de galãs, para fazer os filmes que desafiam eles, né? Então eu acho que você tem muito essa característica nesse espetáculo, né? Aparece muito isso na bailarina, porque senão seria enfadonho, seria um espetáculo chato que as crianças... Fui ver a bailarina, foi o que eu menos gostei. Gostei da caixa, mas não gostei da bailarina. Imagina, né? Que péssimo seria. Então tem essa identificação, né? Então, o processo de concepção, criação do espetáculo Palhaço Bailarino, eu já tinha essa ideia na cabeça há muito tempo atrás. E lá no Rio Grande do Sul, sou natural do Rio Grande do Sul,
E tentei, em alguns momentos lá, montar o espetáculo, escrever literalmente o texto. E aí não consegui desistir, alguns amigos não embarcaram na ideia, eu também não explanei o que eu queria de fato. E aí desisti naquele momento. Aí fui para o Rio de Janeiro, fui fazer espetáculo no Rio, e aí em determinado momento me veio a ideia também de fazer de novo, vou fazer aqui. Aí tentei com outras pessoas, dividi a ideia, o roteiro, o texto, mais ou menos, né? Também não deu e eu acabei desistindo. Aí, depois de muito tempo, vim para São Paulo para fazer o Homem de La Mancha. Aí, um encontro fatídico com a senhorita Sasso. A gente se encontrou e tivemos um encontro muito feliz. E aí, depois que acabou a temporada do Homem de La Mancha, a gente começou a conversar a respeito de montar alguma coisa, se eu teria alguma ideia, né? Se ela teria alguma ideia. E aí eu dividi com ela a ideia do Palhaço e a Bailarina, que era de um jeito completamente diferente do que se tornou, né? Sempre as ideias são assim, né? Você cria e elas vão evoluindo, né? E, mais uma vez, a senhorita Sasso, com sua criatividade incessante e a sua presença artística muito criativa e presente, né? Foi dividindo coisas, trazendo coisas. Ela foi trazendo coisas e ideias, né? Me fazendo pensar, escrever. Ela dizia, então escreve o roteiro. E eu escrevia, mas e se isso? E se mudar aquilo? Então escreve o texto. Escrevia o texto, mostrava o texto pra ela. Como que tá o texto? Como é que tá chegando pra você? Ah, tá ótimo, tá indo bem. E aí a gente foi criando. Eu fui criando o cenário, inventando o cenário. E a gente criando o cenário, dando palpites em tudo. Aí, e nesse meio tempo ela indo fazendo, ela fazendo as letras, né, das canções todas. As letras são dela também, ela faz cupcake, faz musical maravilhosamente bem e ainda faz letra de música maravilhosamente bem. Então ela foi fazendo as letras, eu fazendo o texto e foram essa sincronia, né, que foi fazendo com que o espetáculo fosse se tornando real, fosse nascendo literalmente. Então a ideia, a concepção geral do espetáculo que eu tinha há muito tempo, prevaleceu, sim, mas quando a gente se encontra, o espetáculo realmente acontece, porque aí quando a gente se encontrou eu pensei, caramba, realmente eu não tinha feito espetáculo ainda, a gente não tinha construído ou levado à frente a ideia, porque eu não tinha encontrado a bailarina de verdade, gente. Olha, tá aqui. A bailarina não tinha aparecido. Então é mais ou menos isso. Quando se perde um amor abençoado, estrada fora a gente busca salvação. Será que um dia encontrarei a bailarina? Desejo tanto lhe entregar meu coração. Você falou de criação, né? Quando a gente fala de criação e fala do palhaço. O meu mestre de palhaçaria, que é o Márcio Libar, no Rio de Janeiro, e eu sempre repito essa máxima, porque a gente está sempre falando de criação. Ele sempre diz que uma caminhada eterna é uma andança, uma espera eterna é uma esperança e um criador eterno é uma criança. Então o que acontece? Quando você não tira a criança dentro de você, você não tira o criador de dentro de você. Você segue criando. Se a criança é a criadora do próprio universo, quer dizer que se eu não tirar a criança de dentro de mim enquanto adulto, eu vou sempre criar o que eu quiser, o meu universo, as minhas coisas, inventar coisas com facilidade. Então, quando eu comecei a estudar a palhaçaria clássica, né, no universo clownesco, a comédia em si, o universo cômico, né, foi uma coisa assim que eu fui me apaixonando, porque eu sempre tive admiração pelos grandes artistas, né, comecei assistindo muito Gordo e Magro, né, que eram muito engraçados, e eu nem sabia por que eles eram engraçados, no sentido de técnica, né? Depois que eu fui estudando.
Então ter estudado o universo clownesco, ter passado pelo universo do circo, da música, do teatro, e não ter deixado o olhar do palhaço que habitava em mim e de lado, foi o que ajudou no processo criativo e de construção do espetáculo. Porque um palhaço, você não cria um palhaço assim, né? Ele não é um personagem, né? Eu não vou fazer um espetáculo. No espetáculo o palhaço e a bailarina, tudo bem, as pessoas vão entender que tem 3 personagens, um palhaço, uma bailarina e um domador. Mas não é um personagem que você cria, palhaço você é. A pessoa é, com toda a sua ingenuidade, com toda a sua sinceridade, né? Meiguice ou ranzizismo, né? É isso, ranzizismo? Eu não faço nem ideia. Ranzice? Ranzice, com a sua ranzice, né? Ranzizismo. Ela cria, e isso pode ser engraçado porque é de verdade, né? Então, quando você está na tua verdade, não resta outra opção para o público, rir ou chorar. Então, ter olhado a construção do espetáculo a partir da lógica do palhaço, e por ter essa minha trajetória enquanto palhaço, enquanto clown, pesquisador desse universo cômico clownesco, ajudou com certeza, e com certeza é um espetáculo que não é um espetáculo de palhaço, mas é um espetáculo, se qualquer pessoa for assistir, vai ver que ali realmente tem a alma clownesca, né? No espetáculo e por meio dessa persona, né? Que são personagens icônicos do imaginário popular, né? Um palhaço, uma bailarina, um domador, né? Então, isso. Uau! Olha. Né? Fala um pouquinho, porque você escuta um pouco aí. Ah, as crianças. As As crianças crianças. ficam loucas. Eu, nessa hora, a caixinha tá virada de costas. E eu fico lá atrás ouvindo as crianças se descabelando. Elas Tentando pulam, falar né? que ela tá dentro da caixinha. Elas ficam loucas, elas quase que pegam e vai lá, não, vamos, eu vou te levar. Quase que levam ele pela mão. Um espetáculo. Elas brigam mesmo. O domingo passado foi uma coisa assim que eu cheguei, eu tive que dizer assim, eu sei que a bailarina tá aqui na caixa, mas eu encontro a bailarina na outra cena. Ela tá aqui. Vocês me esperam. Aí quando eu encontrar, vocês me avisam, por favor. Eles pulam, eles dão mortal, uns saem de trás da cabeça dos pais, assim, com coisas. Tinha na Páscoa, né? Tinha uma menina que tava com ovos na mão, que tinha jogar um ovo de Páscoa em mim pra eu poder acordar e enxergar que a bailarina tava ali. Nesse nível. É um nível assim que eles não conseguem Se conter, eles não conseguem não participar. Então é muito legal, porque eu entro cantando uma música, quem encontrar a bailarina, por favor, levante a mão. As crianças já vão levantando a mão, já vão batendo palmas, já vão até o palco. Então o diálogo, né, por ser palhaço e dos 3, né, em cena, eu que sou o que tenho acesso livre ao público, né. Eu vou, converso, volto, até porque o código foi estabelecido, né, o palhaço chega do público. Então o público tem uma identificação quase paternal, ele é nosso filho, ele saiu daqui e está lá procurando alguma coisa, né? Então essa relação com as crianças é muito legal e ela é viva, porque ela acontece todo dia de uma maneira. Eu sei que elas vão falar em determinado momento isso e aquilo, mas cada dia é diferente, cada dia de um jeito. Aí os pais morrem rindo e se divertem, porque imagina, o pai tá aqui com o filho, como a primeira vez que você tá vindo no teatro hoje, fica quietinho, porque nós vamos assistir um espetáculo. Começa. 5 minutos de espetáculo, a criança tá virando, e o pai começa a se divertir olhando, meu Deus do céu, o que deram pra menina, né? Porque eles se atiram, voltam, derrubam um chinelo, jogam um boné na cabeça de um, avisa o palhaço, fala com o tombo, com a pai. É uma coisa, e esse espetáculo tem essa característica porque você imagina, é uma caixa de música de 4,5 metros de largura por 3,5 metros de profundidade, onde abre automaticamente a caixa, com a corda que o domador dá, né, na caixinha. Isso é uma bailarina de verdade, subindo com a caixa. E a caixa se movimenta, vira, então é uma coisa assim que a gente fica falando, eu gostaria de ver um espetáculo desse, sabe? Eu gostaria de ir ao teatro e ver, caramba, que cenário é esse? Que história é essa? Porque
é muito difícil, você vê, tem muitos musicais grandes que vêm de fora, né? E a gente ter criado, né, uma coisa tão genuína assim, com a qualidade de cenário, de encenação, de texto, de canções, de tudo mais, a gente nos deixa muito vaidosos e muito felizes, porque a gente reconhece nesse trabalho toda a nossa trajetória e reconhece também o público, porque tem uma coisa que a arte de interpretar o público é uma arte que não se ensina, você sente, né? Temos E é uma surpresas. caixinha de... Qual a sua música preferida do musical? Esse aqui? Que é a minha! A música da caixinha! Óbvio. A música que toca toda vez que a caixinha abre e é a música final que nós cantamos, é o final do nosso espetáculo. Bom, a minha pergunta é, você acredita em amor impossível? Por quê? Bom, eu acho que nenhum amor é impossível. Todos os amores são possíveis. Em algum determinado lugar, em alguma determinada camada da alma humana, o amor sempre é possível. Mas se caso o amor fosse impossível, por que eu ainda assim acreditaria? Porque só a impossibilidade de esse amor se concretizar é que me manteria vivo e amando. É isso. Olá, eu sou Marcelo Góes e aqui no espetáculo Palhaço Bailarina eu faço o Tombo, Domador de Leões. Respeitável público, o grande circo nômade orgulhosamente apresenta ela, que está sempre nos ares, desafiando a altura e a gravidade. Senhoras e senhores, a magistral, a inconfundível e sublime rainha dos ares, a bailarina equilibrista. Vilão é uma coisa que percorre, né, me persegue ser vilão. Eu sou sempre um vilão, acho que eu tenho cara de mal, porque assim, todas as coisas que eu faço, eu tenho um quê de vilão que é sempre assim, eu vou permeando por alguma coisa que tem no mínimo uma sensação de maldade. Então, e o Tombo, mas diferentemente de todos os outros, o Tombo é um vilão infantil, que é muito mais saboroso, porque você consegue enxergar na cara daquelas crianças que estão ali um medo, mas é um medo com um certo prazer de saber quem você é, porque o vilão é sempre instigante, principalmente para uma criança, né? E temos uma coisa assim, eu até costumo dizer que eu vou pegar um material principalmente de vídeo, eu vou levar para a polícia. Todas as coisas que eu fiz com vídeo é assim. Na Globo eu fiz Força Tarefa, depois eu fui fazer Carandiru, é sempre assim, bandido, polícia, é sempre nesse teor de maldade, um teor de violência, um teor nesse sentido. Isso é muito engraçado, e aqui não é diferente. Esse Tombo, ele tem a leitura que se dá, né, para quem vai ver o espetáculo, no primeiro momento você desconfia que esse Tombo ele é apaixonado por ela, né? Você tem essa leitura, que a ideia inicial é você mostrar que esse cara tem alguma coisa, né? E que no desenrolar do espetáculo você percebe que isso não é exatamente isso, que na verdade é o que você mesmo disse. Ele tem um pânico, um pavor de ficar sozinho, de ficar na solidão, e isso é revelado no final, não vou contar não. Eu não distingo esse tipo, né, não faço distinção desse tipo de coisa, assim, ou fazendo monólogo, né, ou fazendo com 20, 30, fazia os Lusíadas com 45 atores, a gente viajou para a Europa, então assim, isso eu não faço distinção. Porém, é diferente fazer um espetáculo
não é o fato de ser poucos ou 3 ou 4 atores, mas assim, com atores com esse calibre de preciosismo com as coisas, né? Então aqui nesse espetáculo a gente tem o Lázaro, que é um baita de um ator, e além do que, é um baita de um palhaço, que era Sasso, vou falar o quê? Musical, a mulher, ela trouxe, né, junto com, lá atrás, o povo para o musical no Brasil, que isso aqui não existia, né? As pessoas têm que engolir essa manga, porque é ela que trouxe essa história para cá. E aí a gente tá junto e você pode corroborar com uma coisa e você capta deles outras coisas, assim, isso é muito fantástico. Nesse espetáculo, o Palhaço Bailarina, essa coisa híbrida, eu acho que isso é a química dessa história e por isso que tá tão desse jeitinho que tá. Isso é muito uma questão que foi muito discutida, isso vem da cabeça assim do Lázaro, que ele tem, ele já trouxe, ele já veio com isso desde que nada tinha começado, ele já vem com isso, ele trouxe isso muito claro pra gente. É assim, estamos fazendo espetáculo com crianças sem qualquer situação de subestimá-los, nenhuma, é uma coisa feita com eles, pra eles, mas principalmente com eles. E isso ele deixa muito claro, e acho que eu e a Chiara, a gente meio que segue isso dele, porque é uma coisa muito dele, e é muito legal. Nesse sentido que eu estava falando, esse dar e receber, e nisso o Lázaro, assim, a mão dele é muito forte, dá para perceber, ele tem essa coisa da palhaçaria, que ele tem, do mestre dele, e de todo o mecanismo que trouxe ele ao teatro, principalmente ao picadeiro do circo, né? E ele aprendeu isso e assim, seguir esse lado é uma coisa que cabe totalmente ao Lázaro e eu, nesse momento, falo, Lazão, você tinha toda a razão. Olha a pergunta. Ai, que medo. Vai pra lá. A pergunta é: defina o seu personagem em uma frase. Definir em uma frase o meu personagem, tem que pensar, não vou falar bobagem. O Tombo, ele é um... Eu acho que ele é um anjo numa casca de um ogro. Eu acho que ele é isso. Ele é uma figura muito, muito boa numa carapaça de um xireque. De algo tão usual, eu ali dançando, cantando e encantando, e vem na minha mente algo tão surreal. Anabel, não pira, minha cabeça gira. Olá, galera do Acesso Cultural! Venham assistir o espetáculo Palhaço Bailarina, que já está quase começando. Nós ficamos em cartaz até o dia 15 de maio, no Teatro Porto Seguro, todo sábado e domingo, às 15 horas. Esperamos vocês aqui. Um beijo!